A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas. Que maravilha! Nós vamos começar mais um vídeo do Batalha de Oração, aprendendo a batalhar em oração, ou seja, aprendendo a vencer, né? Porque com essa arma maravilhosa nós podemos cantar a vitória, porque Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a orar. Que lindo! E ele orava constantemente, ele orava o tempo todo. E ele deixou para nós, para que a gente orasse, o exemplo. Então nós estamos aqui aprendendo a orar, aprendendo a batalhar em oração, entendendo que a nossa guerra não é contra pessoas, é contra potestades. Então, se é assim, nós temos que usar armas espirituais, porque a nossa guerra ela é espiritual e ela reflete no nosso mundo físico. Amém? Então, hoje nós vamos o vídeo 15, que nós estaremos falando sobre o capítulo 13, vertical, a cruz de Cristo. E nós já passamos pela parte 1 do livro, que foi o alistamento. Passamos pela parte 2, que foi o treinamento básico, onde a gente terminou o treinamento com os bloqueios e as chaves de oração. Nos 2 vídeos passados, nós fizemos os bloqueios e as chaves de oração. No primeiro foi bloqueios. O que bloqueia a nossa oração? Orar sem conhecer a Deus através de Jesus é um bloqueio. Orar com um coração impenitente que não se arrepende é um bloqueio. Orar para ficar se exibindo é um bloqueio. Orar palavras repetidas, vazias, é um bloqueio. Orações não oradas, ou seja, nem orar por aquilo, só ficar pensando, né? Orar enquanto maltrata o seu cônjuge, as pessoas da sua família, é um bloqueio. Orar ao mesmo tempo e ignorar as pessoas que estão necessitadas também é um bloqueio. Orar com mágoa no coração, orar com coração infiel, tudo isso é bloqueio, ou seja, bloqueia a nossa oração de chegar até a presença do Pai. Então, são coisas que bloqueiam. Às vezes está orando, pensando que está fazendo e não está fazendo, né? E também nós falamos sobre as chaves. As chaves para quê? Para fortalecer a nossa oração, para que a nossa oração seja mais poderosa, seja mais fogo diante do Senhor, que seja uma oração que agrada o coração de Deus, né? Então, quando a gente ora de forma persistente, pedindo, buscando, batendo, o Senhor se agrada. Quando a gente ora com fé, quando a gente entra para o nosso quarto e ora em segredo, não fica querendo se exibir. Quando a gente ora segundo a vontade de Deus, quando a gente ora em nome de Jesus, quando a gente ora em concordância com os outros cristãos, quando a gente ora jejuando, quando a gente mantém uma vida de obediência, quando a gente permanece em Cristo e em suas palavras, isso agrada ao Senhor, não é verdade? E quando a gente ora e nos deleita no Senhor, quando a gente tem a nossa alegria está baseada em Deus, isso agrada ao Senhor, então a nossa oração fica mais forte, não é verdade? Então nós passamos por isso tudo já, nós passamos por vários vídeos, já é o 15º vídeo, nós já aprendemos muito, nós já passamos pelo alistamento, pelo treinamento básico e hoje nós vamos entrar para o condicionamento. O que é o condicionamento? É a gente aprender a permanecer. Então, a gente tem umas orações, às vezes você pensa assim, nossa, eu preciso firmar, eu preciso firmar. Então, agora a gente vai aprender a firmar em oração. Amém? Então, vamos junto comigo? Primeiro, eu leio o capítulo, depois eu faço toda uma ministração em cima daquilo que o Senhor falou no meu coração sobre o capítulo. E depois eu passo um exercício para vocês fazerem. No final, uma oração que está aqui no final do capítulo do livro. E hoje nós temos uma surpresa muito bacana, que é, eu já vou dar um spoiler aqui dessa surpresa, que ela não vai acontecer hoje, mas ela vai acontecer no próximo vídeo. Mas eu coloquei hoje porque hoje eu já vou avisar, né? Então,
Eu já vou deixar aqui com vocês os 7 indicadores da verdadeira salvação. Então, esse capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo tem a ver com as nossas orações? E a gente vai começar já nesse capítulo a meditar sobre nós mesmos. Mas no próximo vídeo, eu vou deixar para vocês aqui 7 indicadores da verdadeira salvação, onde você vai poder analisar você mesmo, se você está salvo ou não. Olha que maravilha! Mas primeiro a gente tem que passar por esse capítulo aqui, que esses 7 indicadores estão no final do capítulo, mas eu resolvi dividir em 2 vídeos para não ficar muito longo, tá bom? Então vamos começar com a leitura do capítulo. Vamos em nome de Jesus. Vertical, a cruz de Cristo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. 1 Pedro 2,24. A principal razão por que muitas pessoas religiosas parecem nunca mostrar muita evidência de orações respondidas em suas vidas é porque jamais entraram num relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. Elas têm uma religião, sabem a respeito de Deus, mas na verdade não têm uma comunhão com Ele e não o conhecem pessoalmente. Jesus advertiu: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21, 23. Evidentemente, esta é uma das passagens mais aterrorizantes da Bíblia. Mas Jesus não está tentando nos assombrar com estas palavras. Na verdade, ele está querendo nos ajudar. Antes de mergulhar no processo de desenvolvimento de uma vida de oração mais vibrante e eficaz, o ponto de partida para qualquer um é analisar se de fato já começou um relacionamento genuíno com Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo disse: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Se você pensa que vai para o céu simplesmente porque você é uma boa pessoa, porque você se casou na igreja, porque você fez uma oração, porque você foi consagrado ou batizado, porque é membro de uma igreja e agora trabalha ativamente como voluntário, você deveria estar muito preocupado. Apesar de tudo isso ser digno de elogio, nada disso pode salvar você. Observe como você é a única pessoa mencionada em cada uma dessas situações e não Deus. Os escribas e fariseus também faziam coisas assim, mas eles não conheciam a Deus. Foi por isso que ele os advertiu repetidamente que seriam condenados no julgamento final, apesar de suas autogarantias de que estavam agindo certo. Mateus 23, 13 e 33. Independentemente de suas preferências denominacionais, um relacionamento com Deus deve começar com arrependimento e fé na cruz de Cristo Jesus. Sim, isso pode parecer um tanto restrito para alguns, mas há razões significativas para a Escritura apontar apenas Jesus como sendo o Messias enviado por Deus para resgatar as pessoas do pecado para Deus, para um relacionamento de amor com um Deus perfeito. Deus é quem estabelece os requisitos do relacionamento com Ele. Deus é quem estabelece os requisitos do relacionamento com Ele. A respeito da oração a Ele e da eternidade com Ele, e não as pessoas.
Nós somos presunçosos e tolos quando pensamos que podemos decidir essas coisas por nós mesmos. Tal situação assemelha-se a crianças em um playground discutindo uns com os outros as regras, as normas e os requisitos de uma educação. Eles não têm a compreensão ou a autoridade para decidir essas questões. Deus nos criou, nos conhece e possui toda a autoridade no céu e na terra. Seus caminhos são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Portanto, a verdadeira questão não é o que eu acho que eu deveria fazer, mas sim o que ele decidiu fazer. Isso inclui a moralidade, o julgamento, a salvação e, para os nossos propósitos, a oração. Nós não ditamos para Deus as regras do nosso relacionamento com Ele, ou a forma como vamos agradá-lo, como vamos abordá-lo em oração, ou ainda quando as nossas orações deverão ser respondidas. Devemos entender que, quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Ele não estava sendo arrogante, ele estava sendo verdadeiro. Para ser capaz de levar a mão de Deus até a mão do homem e juntá-las, seria preciso ser celestial e terreno, santo e humano, e Jesus o era. Paulo disse: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo 2, 5, 6. O mediador deve ser igual para ambas as partes, razão pela qual Deus precisava tornar-se carne e pessoalmente trazer o sacrifício perfeito para o nosso pecado, de acordo com seu santo padrão de exigência, porque nós não tínhamos essa capacidade. Toda a vida de Jesus o distingue como sendo exclusivamente enviado por Deus e qualificado para realizar esta tarefa. Os 66 livros da Bíblia se encaixam perfeitamente como um quebra-cabeça. E eles apontam para Jesus Cristo como a solução de Deus para a nossa condição espiritual humana. João 5, 37, 40. Os 4 relatos históricos da vida de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, compartilham testemunhos detalhados sobre o seu nascimento, ensinamento, milagres, morte e ressurreição. E os livros teológicos de Romano até Apocalipse explicam como Deus nos ofereceu espiritualmente o meio de salvação por meio de Cristo, e porque a sua morte na cruz cumpriu a santidade, a justiça e a ira de Deus contra o pecado, ao mesmo tempo que estendeu a bondade, a misericórdia, a graça e o amor de Deus a todo e qualquer pecador disposto a confiar nele pela fé. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. O livro de Hebreus explica que Jesus Cristo cumpriu cada um dos requisitos de Deus para ser um Salvador, incluindo o fato de não ter pecado, de não ter nunca pecado, de ter se submetido a um sacrifício de sangue como punição pelo pecado. Levítico 17, 11. De ter cumprido a lei de Deus. Hebreus 9, 19, 22. De ter estabelecido uma aliança perfeita entre nós e Deus, Hebreus 8, 6. E de ter iniciado um sacerdócio sem fim, que pode cumprir esta aliança para sempre, Hebreus 7, 20 e 28. Nenhum outro líder religioso sequer chega perto de ser capaz de fazer, explicar ou realizar o que Cristo fez e tem para nós. Jesus, porém, também oferece uma salvação que é abrangente em seu alcance, o que significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser salva. João 3,16, 1 João 2, 1, 3. Assim, dizer que somente através de Cristo é uma verdade muito restrita, significa, na verdade, o oposto da verdade. Porque ninguém além de Cristo pode alcançar a todos, lidar com os pecados de todos, ou oferecer a vida eterna além do túmulo para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Romanos 10, 13.
Além do mais, a salvação vem pela graça, através da fé. Separa o cristianismo de qualquer outra religião do mundo. Deus nos oferece o perdão e a vida eterna como um dom gratuito. Romanos 6, 23. E Efésios 2, 8, 9. Em vez de exigir que passemos uma vida de sacrifício, tentando ganhar o céu e o perdão de Deus através de uma lista de rituais religiosos aparentemente impossíveis, ele faz isso para revelar a sua bondade amorosa, sua grande misericórdia e para ser glorificado quando recebemos o seu dom pela fé. Como diz a Escritura, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavrar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornássemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, 5, 7. Com isto em mente, é importante ter certeza de que estamos submissos ao plano de Deus e de que somos salvos através de Jesus, e não através dos nossos próprios meios. Jesus disse: em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A salvação vem do Senhor e não do homem. É uma transformação espiritual que Deus faz dentro do coração e da vida de uma pessoa. Nenhum indivíduo ou igreja pode fabricar essa transformação, mas Deus o faz quando nos arrependemos e confiamos em Cristo somente pela fé. A palavra diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. E você? O que ou em quem você anda confiando? Em você mesmo? Em sua igreja? Em sua bondade? Em sua educação? Ou em Jesus? Você verdadeiramente nasceu de novo, como Jesus disse que deveria? Amém? Glórias a Deus. Então, eu vou ler até aqui o capítulo, vou ministrar a partir daqui, e daqui em diante desse capítulo, eu vou fazer no próximo vídeo, que vão ser os 7 indicadores. Então, tem toda uma introdução aqui, a gente vai falar sobre isso, de que forma que você vai conseguir fazer essa avaliação, autoavaliação através desses 7 indicadores. Então, eu vou dar toda uma explicação e isso vai acontecer no próximo vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu vou ministrar sobre o que a gente acabou de ler aqui, sobre a cruz de Cristo. Amém? Vamos lá à ministração? Bom, como a gente já falou no início desse vídeo, nós começamos agora um tempo de permanência. É muito bacana a gente pensar isso, não é verdade? Por quê? Porque nós já fizemos o alistamento, ou seja, dissemos que a gente quer, né? Vimos o legado, o poder da oração, a prioridade da oração. Então, colocamos a oração em prioridade na nossa vida. Depois nós passamos para o treinamento básico, que é o que a gente terminou nos 2 vídeos passados. A gente falou sobre os bloqueios da oração, as chaves da oração. E hoje nós começamos no condicionamento. Para quê? Para que a gente aprenda a permanecer, aprenda a transformar as nossas orações em orações eficazes, né? Andar de acordo com a vontade do Senhor, entender qual a vontade dele para nós e tomar as nossas decisões, porque tudo depende de algo chamado livre-arbítrio, que o Senhor deixou para nós. Então, tudo cabe a nós decidir. Então, nós decidimos. Tocados pelo Espírito Santo, a gente decide aceitar o toque dele ou não. Amém? Então, que cada um de nós possa aceitar esse toque e que o Senhor possa falar grandemente na sua vida através do vídeo de hoje, porque ele é tremendo. Nós vamos falar simplesmente daquele que é a razão da nossa fé,
Amém? Então, nós falamos dos bloqueios, falamos das chaves de oração nos vídeos passados, né? Nos dois últimos vídeos passados. Então, eu quero incentivar você a voltar lá no primeiro vídeo dessa playlist, essa playlist que se chama O Plano de Batalha para a Oração. É uma playlist baseada no livro O Plano de Batalha para a Oração, que é dos irmãos Kendrick. Que esse livro foi baseado naquele filme Quarto de Guerra. Então, eu quero incentivar você a começar. É como se a gente estivesse fazendo um curso juntos, porque é um aprendizado. Então, começa lá do primeiro e vem seguindo, e vamos conosco até o final, porque grandes coisas o Senhor tem a realizar na vida de cada um de nós, e Ele tem a realizar na sua vida. Se você está ouvindo esse vídeo aqui, isso não é coincidência, isso não é por qualquer motivo, é simplesmente porque o Senhor tem um propósito na sua vida através desse trabalho aqui, e Ele quer realizar grandes coisas na sua vida, na sua casa, na vida da sua família, através do seu posicionamento. Porque aqui nós estamos aprendendo a nos posicionar diante do Senhor, amém? Então vamos lá? Então, esse capítulo é tão maravilhoso que ele fala sobre Jesus. E ele fala para nós que Jesus levou sobre si, ele levou na cruz sobre ele, todos os nossos pecados. Por meio das feridas de Jesus, por meio das dores, do maltrato que Jesus recebeu, porque ele recebeu bofetada, ele recebeu chicotada, ele foi traspassado por uma lança, ele foi pregado numa cruz. Então, por meio dessas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Por quê? Porque ele fez um sacrifício único, perfeito diante do Pai, né? Então, por que Jesus fez isso? A fim de que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida eterna. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Então, quem é Jesus? Jesus é aquele que sobre ele, na cruz, levou os nossos pecados. Jesus é aquele que sofreu, padeceu e morreu no nosso lugar. Para quê? Para que a gente, morrendo com ele, nós tivéssemos vida eterna. Por isso que é necessário algo que se chama fé. É preciso que a gente creia nisso. É preciso que a gente, de todo o nosso coração, creiamos que Jesus ele veio, se fez carne, virou homem, humano, e lá na cruz ele morreu, entregou a vida dele como um cordeiro. Você vê que Jesus ele vai e ele não fica falando lá na cruz, ele fica em silêncio. Quando ele abre a boca é para pedir perdão para a gente. Olha que coisa mais linda, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque nós, seres humanos, o matamos na cruz. Então, que hoje a gente não rejeite Jesus. Que hoje o nosso coração se abra para recebê-lo de uma forma tão grande, tão preciosa, entendendo que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E a Ele nós devemos o privilégio de ir morar no céu, de ter a vida eterna. Nós devemos a Jesus. Então, a principal razão de pessoas não mostrarem a evidência, né? Vocês já viram que tem gente que ora, e elas não mostram a evidência de orações respondidas na vida delas? Vocês já observaram isso? A gente pode olhar até para a gente mesmo. Às vezes ora e não há respostas para aquelas orações. A vida da pessoa é uma vida de dificuldades constantes, brigas constantes, tristezas constantes, doenças constantes, coisas terríveis constantemente. Então, a principal razão da vida dessa pessoa ser assim, e aí a gente percebe que é uma pessoa que ora, que busca, né? E a principal razão é porque essa pessoa, ela jamais
entrou num relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus. Então, às vezes a pessoa ora, lembra lá dos bloqueios de oração? Às vezes a pessoa ora, mas ela não conhece Deus através de Jesus. Às vezes ela ora, mas o coração dela tá duro. É uma pessoa que reclama o tempo inteiro, briga o tempo inteiro, maltrata as pessoas o tempo inteiro. É uma pessoa que quer se exibir, ela ora só para que os outros vejam que ela ora, mas ela realmente não tem um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus. Então as orações dela estão cheias de bloqueio. Ela ora com o coração lascivo, pensando em pessoas bonitas, lindas, homens bonitos, mulheres bonitas, aquele coração pensando só nessas situações. Ela ora sem se preocupar com aqueles necessitados. Ela ora com mágoa no coração, com raiva das pessoas. Ela ora com o coração infiel. Ela só ora quando as coisas começam a melhorar, quando está tudo difícil, ela para de orar. Então, você percebe que a vida de oração daquela pessoa está cheia de bloqueios. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus. Por isso que a vida dela não tem evidência de oração respondida. Ela não tem comunhão. Ela não conhece Jesus pessoalmente. Então você olha para a vida dela é só cheia de fracassos. Porque quando o Senhor chega na vida da gente, Ele resolve as nossas situações. Que a gente não tenha o entendimento que ter a presença de Jesus quer dizer ser rico. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade que independe do dinheiro. É claro que muita gente próspera, a gente olha como pessoa rica, mas tem muita gente próspera que não é rica, mas é próspera. Você agrada, você chega perto dela, é agradável estar perto dela. Ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa próspera. Então, quando a gente não percebe evidência de resposta de oração na vida de uma pessoa, é porque essa pessoa não tem um relacionamento com Jesus. E aí eu te pergunto, a sua vida, você tem evidências de oração, de resposta de oração na sua vida? Então, se você não tem essa evidência, é porque você pode não estar tendo esse relacionamento com Jesus. É porque você não conhece Jesus pessoalmente. É porque ainda te falta um encontro genuíno com Jesus. Observa se as suas orações não estão tendo aqueles bloqueios. Se as suas orações estão com os bloqueios, busque ali as chaves de oração. Busque usar as chaves de oração nas suas orações. Lembra que a gente no vídeo passado falou das chaves de oração? Orar com persistência, buscando, não desanimando, insistindo, batendo, orar com fé, entrar para o seu quarto e orar em segredo, não é verdade? Orar segundo a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus para a sua vida, buscar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, orar em nome de Jesus, que é o que a gente está falando aqui hoje. Uma oração que não é representada por Jesus, ela não tem fundamento, né? Então, orar em concordância uns com os outros, orar jejuando. Quando você está jejuando, sua oração é mais forte. Orar e manter uma vida de obediência ao Senhor. Por quê? Porque você ouve a palavra e obedece, a sua oração, ela tem chave para ficar mais forte. Mas se você ouve e não obedece, você cria um bloqueio na sua oração. Orar e permanecer em Cristo, na palavra de Deus, né? Orar e nos deleitar no Senhor. Então a gente precisa de buscar este relacionamento pessoal com o Senhor. Buscar um encontro genuíno com Jesus. Por quê? Porque Jesus, eu quero passar para vocês agora os eu sou de Jesus. Por que Jesus? O Evangelho de João, ele nos ajuda a conhecer um pouquinho da identidade de Jesus.
A gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa ter um relacionamento com Jesus. A gente precisa ter um encontro genuíno com Jesus. Porque sem isso, as nossas orações são infundadas. Então, por que que eu vou apresentar Jesus para você agora? Através da forma com que João nos apresenta Jesus. Ali no Evangelho de João, ele nos apresenta Jesus de uma forma tão maravilhosa, porque é o próprio Jesus que se apresenta. Então, eu vou falar para vocês aqui então, sete características de Jesus. 7 partes da identidade de Jesus, para que você conheça um pouco de Jesus, conheça mais de Jesus, se aprofunde mais no Senhor Jesus, tenha um relacionamento com Jesus, entenda que sem Jesus a gente não pode nada. As nossas orações, elas são apagadas. Então, para que a gente ore de forma eficaz, de uma forma que agrade ao Pai, nós temos que ter Jesus à nossa frente. Então, Jesus diz ali no capítulo 6 de João, Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus ele falou aqui foi antes do sacrifício, da consumação do sacrifício. Então o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele entregou a carne dele lá na cruz, que foi rasgada, que foi maltratada, que foi todo machucado, perfurado, chicoteado, né? Então ele deu o que? A carne dele, a vida dele, ele morreu, né? Mas ele é o que? O pão da vida, porque através da morte dele, ele trouxe vida para nós. Então ele é o pão da vida. Aquele que vai até ele jamais terá fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. Então, se você for até Jesus, você vai receber pão para matar a sua fome. Você vai receber vida eterna para você viver eternamente. E é em Jesus. Jesus está ali dizendo para nós. Lá no capítulo 8 e 9, Jesus diz assim: eu estou fazendo um resumo do que está lá, tá? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus conta para nós aqui que Ele é a nossa luz. Que Ele que direciona os nossos passos. Porque quando a gente anda com Jesus, a gente está na luz. Você já tentou andar em plena escuridão? Apagar todas as luzes e andar num lugar desconhecido? Você naturalmente vai tropeçar e cair, né? Mas quando você anda com Jesus, a luz anda com você. Você está sempre, sempre, sempre iluminado. Os seus passos são direcionados para que você não caia no abismo, para que você não caia no buraco, para que você ande firme, direto para o céu. Olha que coisa mais linda. Jesus, ele fala também o 3. Jesus fala para nós também que ele é a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, lá no capítulo 10. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, se você está preso dentro de um quarto escuro, vá até Jesus, porque ele vai te iluminar. Vá até essa porta, porque ela vai se abrir e você vai sair para a luz. Você vai sair, você vai achar pastagens, você vai ser livre. Jesus traz isso para nós, a liberdade dos problemas, a liberdade da opressão, a libertação de espíritos maus, a libertação de opressão, a libertação da tristeza, da angústia, da depressão, de tudo isso que é terrível, que nos faz até, às vezes, até morrer, né? Jesus quer fazer isso para nós hoje, porque ele veio para desfazer as obras do diabo.
Então, tudo que o inimigo colocou na sua mente e que fez você acreditar, você acredita que você nasceu para não dar certo? Você acredita que você não tem mais solução para a sua vida? Você acredita que você não nasceu para ser feliz? Então, todas essas maldições, Jesus veio para desfazer. E Jesus é a porta pela qual você pode sair e ser livre. Então, vá até Jesus, porque Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é o pão da vida. E lá no 4 aqui, em João 10, Jesus diz que ele é o bom pastor. Ele vai te guiar. Ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, quando você sai dessa porta, você não fica desorientado. Você tem o bom pastor para te pastorear, para te conduzir, para te levar a água verdejantes, para te levar por um caminho maravilhoso. Porque Jesus, ele é o bom pastor, ele te leva a águas tranquilas, ele refrigera a sua alma. Ainda que você passe por situações difíceis, você não vai passar sozinho. Por quê? Porque ele vai estar com você. Vai te livrar de situação de morte, vai te livrar da morte eterna, vai te livrar do inferno. Olha que Deus maravilhoso. 5. Em João 11, Jesus diz: a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Todos nós Todos nós estamos destinados a morrer nesse corpo físico. É um corpo que ele foi feito do pó e ao pó ele retornará. Mas Jesus nos garante que ele vai nos ressuscitar. Todos aqueles que dormiram em Cristo, eles vão ser ressuscitados quando Jesus vir buscar a igreja. Vão ser chamados os nomes deles. E todos nós que estivermos vivos nesse dia seremos arrebatados juntos. Então haverá uma ressurreição. E todos, os que vão ressuscitar são todos. Os que morreram em Cristo e os que não morreram em Cristo. Aí vai ter uma diferença. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna junto com Cristo. E os que morreram sem Cristo, os que não aceitam, os que estão vivos e os que não aceitam, vão para a perdição eterna sem Cristo, afastados de Deus, viver um terror no inferno. Então, enquanto nós estamos vivos, nós temos essa oportunidade, a oportunidade de aceitarmos esse Jesus que está aqui na nossa frente, que está com os braços abertos, que a porta está aberta para nós, né? Que a luz está acesa para nós, o pão está à nossa frente para a gente comer e ter vida eterna, né? A porta aberta e ele está pegando nas nossas mãos e nos direcionando. Então é tempo, é hora de a gente tomar posição e ter um relacionamento completo com esse Deus chamado Jesus. Aí no 6 ele diz também, ó, que no 5 ele falou para nós que ele é a ressurreição e a vida. Ele nos ressuscita e nos dá vida. E aí no 6, no João 14, diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus ele fala para nós aqui que ele é o único caminho. Ele é o caminho. Ele não fala que ele é um caminho. Ele fala que ele é o caminho. Ele fala que ele é a verdade. Ele fala que ele é a vida. Então só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. E ele se chama Jesus. A palavra diz: conheceis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre.
Então, nós não devemos procurar intercessores para falar com Deus por nós. Ah, Mir, mas então eu não devo pedir oração? Deve pedir oração, não é nesse sentido. Aquele que intercede por nós se chama Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que está junto com ele. Então, ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Eles são uma pessoa só, formada por três. É algo muito grande para nossa mente alcançar, não é verdade? Então, nós não precisamos de pedir que alguém interceda por nós junto a Deus. Nós devemos pedir que Jesus, é em nome de Jesus que a gente vai até o Pai. Ele é o único intercessor. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Então, quando a gente fala em intercessores, nesse caso que eu estou falando, é do Pai. A gente não pode confundir isso com intercessores aqui, uns irmãos orando uns pelos outros. O Senhor fala para a gente orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Nós estamos orando aqui, mas o que eu quero que a gente entenda é que o nosso único grande sacerdote, o nosso único intercessor, o nosso advogado, aquele que está à direita do Pai, ao único que nós devemos dirigir a nossa oração, se chama Jesus. Vou dar um exemplo para você. Quando você fala, Meir, ora por mim, eu vou orar por você, vou interceder por você, não vou? Vou interceder sim. Mas eu vou a Jesus. Eu vou em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, eu estou aqui em nome de Jesus para falar com o Senhor. Porque o único acesso que nós temos até o Pai se chama Jesus. Entendeu? Então Jesus ele é o caminho, ele é o único caminho. Não há outro caminho para se chegar ao céu. Não há outro caminho para se chegar ao Pai. Não há outro caminho para se ganhar a vida eterna, para se receber a vida eterna. O caminho é Jesus. Por isso, se você quer evidências de orações respondidas, busque Jesus. Só Ele. Não busque outros nomes. Busque Jesus. Se proste diante do Senhor Jesus. Se renda a Ele, o único. Ele é o único caminho. Não vá por outros caminhos. Não procure outras soluções. Somente em Cristo que existe a sua solução. Somente num relacionamento perfeito com Jesus Cristo você vai ter uma vida de orações respondidas. Amém? E no 7, Jesus é a videira verdadeira. Lá no capítulo 15 de João fala: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus diz aqui: sem mim nada podeis fazer. Então, se nós não estivermos em Cristo, nós não podemos nada, não conseguimos nada, não fazemos nada, não conseguimos orar, não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos ir por culto, não conseguimos amar nosso irmão. Sem Jesus, a gente não consegue fazer nada, quanto mais agradar ao Pai. Não é verdade? Então, quando Jesus diz que Ele é a videira, nós somos os ramos. E lá no capítulo 15 também, Jesus diz assim, ó, aquele que não der fruto, mesmo estando em mim, o Pai vai cortar e lançar fora. Então é necessário, se você saiu por aquela porta, pegou na mão de Jesus, saiu pela porta que é Jesus, está tendo um relacionamento com Jesus, certamente você dará frutos. Mas, Meir, que frutos são esses? Os frutos do Espírito Santo. Lembra lá os frutos do Espírito Santo? Que lindo! Fica lá em Gálatas capítulo 5. Amor, alegria, né? Paciência, paz, longanimidade, benignidade. Esses são os frutos que a gente produz. Por quê? Porque a palavra diz que a Bíblia ela foi inspirada
pelo Espírito Santo para nos ensinar a ser perfeitos e perfeitamente habilitados a toda boa obra. Isso são frutos. E contra isso não há lei. Então, se você é um produtor de frutos maravilhosos, saborosos, como a alegria, então você é uma pessoa que é naturalmente alegre, você não vive em situação de depressão, você é alegre, você não perde a sua alegria. É claro que há horas que vem situações difíceis que a gente entristece, mas a gente não vive naquela tristeza. Então você é uma pessoa que produz fruto de paciência, você tem paciência com as pessoas. Você é uma pessoa que produz fruto de domínio próprio, você se domina, você não faz aquilo só porque você tem vontade de fazer, você faz o que é preciso ser feito, né? Então, isso é o quê? Isso é evidência de uma pessoa que tem relacionamento genuíno com Jesus. E a sua vida é cheia de orações respondidas. Então começa a observar se as suas orações estão ou não estão sendo respondidas. Analise dentro de você se você tem um relacionamento genuíno com Jesus. É por isso que no próximo vídeo eu vou deixar sete itens que vão ajudar você a fazer esse análise de você, sabe? Ver como que você está. E aí eu fiquei pensando assim, gente, a gente precisa conhecer Jesus, né? E eu fiquei analisando, para conhecermos alguém, a gente precisa conviver com essa pessoa, não é verdade? Como que a gente conhece alguém que a gente não convive, nunca ouviu falar, não sabe que existe, não sabe quem é? Como que eu vou ter um relacionamento com essa pessoa? É impossível, não é verdade? Lá em Mateus 7,23 diz assim: Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Antes de mergulhar nesse processo de oração eficaz, nós precisamos de analisar nós mesmos. Você já imaginou que tristeza chegarmos ao céu e Jesus falar: afasta de mim, porque eu não te conheço, e a gente ser lançado nas profundezas do inferno? Ah, Meir, mas eu vou para a igreja, eu oro, eu jejum, eu busco, eu faço. Mas você tem evidência de uma pessoa que tem relacionamento genuíno com Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe quem é Ele? Você conversa, ouve a sua voz? Então, antes de mergulhar no processo de desenvolvimento de uma vida de oração vibrante, oração eficaz, o nosso ponto de partida é analisar se de fato nós já começamos um relacionamento genuíno com Deus, sim ou não. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Analisar se nós já temos esse relacionamento com Ele. Será que a gente tem? Sabe por quê? Porque é Deus quem estabelece os requisitos do relacionamento dele conosco. A respeito das nossas orações, a respeito da eternidade com Ele. Não somos nós. Nós não definimos nada, nós não fazemos nada. Sem Ele, nada podemos fazer. Então é Ele que estabelece os requisitos para que as nossas orações sejam respondidas, para que a gente tenha um relacionamento com Ele. É Ele que define o padrão, né? Então, o que a gente tem que fazer é preocupar em agradar a Deus, não é preocupar em agradar pessoas. O que que a gente anda fazendo nós no mundo? O que que nós andamos fazendo? A gente vai para a igreja, a gente preocupa em vestir uma roupa para agradar, se a gente está bem, se as pessoas vão achar que a gente está bem. Quando a gente vai para a igreja, a gente veste pensando em Jesus. Nós usamos uma roupa pensando assim: será que Jesus vai se agradar da minha aparência hoje? Será que Jesus vai se agradar do que eu vou falar hoje? Será que Jesus se agrada da forma que eu estou sentando lá na igreja? Será que eu estou lá para louvar a Jesus? Ou será que eu estou lá para mostrar às pessoas que eu sou uma pessoa religiosa? Precisamos analisar a nós mesmos. Então,
Coração arrependido, quebrantado, cheio de fé em Cristo, no seu sacrifício na cruz, é isso que agrada a Deus. É um coração arrependido. Não é um coração preocupado com prosperidade. Não é um coração preocupado se está bonito, se está melhor, se está mais rico, se ganhou mais dinheiro, se fez um celeiro maior, se comprou um carro do ano, se a sua casa é a mais bem pintada, a mais bem arrumada. Não é isso. Agradar o Senhor é um coração arrependido. Às vezes eu penso que eu vou à igreja todos os dias, eu dou meu dízimo certinho, eu faço obras de caridade, eu ajudo quem eu preciso ajudar. Às vezes eu penso que é isso, mas eu não estou vendo as minhas intenções. Quais são as minhas intenções? Por que eu estou fazendo isso? É realmente para agradar ao Senhor ou é para parecer às pessoas que eu sou boa? Bom, boa. Meu coração está quebrantado ou meu coração está duro? Eu estou lá fazendo, praticando as boas ações, mas estou pensando mal do meu cônjuge, estou pensando mal da minha família, estou desejando mal para o outro e praticando uma boa ação para que as pessoas vejam o que eu estou praticando. Como que eu tenho agido? É hora de me analisar. É hora de observar o que eu tenho feito. É hora de prestar atenção na minha conduta. Lá em 1 Timóteo 2, 5, 6 diz assim: Paulo disse: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então existe um só mediador, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Não adianta eu procurar mediadores que não sejam Jesus. Não é pela minha própria força, não é pela minha determinação, não é pelo meu esforço, mas é por causa de Jesus. Se eu estiver com Jesus, até dormindo eu estou sendo abençoada. Já imaginou? Os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus como a solução de Deus para a nossa condição espiritual. A morte de Cristo na cruz cumpriu a santidade, a justiça e a ira de Deus contra o pecado, ao mesmo tempo que estendeu a bondade, a misericórdia, a graça e o amor de Deus a todo e qualquer pecador disposto a confiar nele. Então a morte de Jesus cumpriu tudo, pagou todas as nossas dívidas e ainda estendeu misericórdia para nós. Então nós temos que começar a analisar quem Cristo é em nossas vidas. Que lugar que eu estou colocando o Senhor Jesus? É um lugar de extrema autoridade ou é um lugar de enfeite para que os outros vejam que eu sou bonzinho, boazinha? Jesus, onde que Jesus deve estar na nossa vida? Deve estar entronizado no nosso ser. Ou seja, dentro de nós tem um trono. E naturalmente nós sentamos no nosso trono. É o nosso trono, nós vamos sentar no nosso trono, é normal, não é? Mas o que deve ser é diferente. Nós devemos sair desse trono e colocar Jesus no trono do nosso ser. Jesus é que deve ser o Senhor. Jesus é que é o Salvador. Ele deve ser o Senhor da nossa vida. O lugar de Jesus é o lugar central da nossa vida. É o lugar de primazia. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então nós hoje somos justiça de Deus. Nós somos justos, por quê? Por causa que o Senhor Jesus se tornou pecado por nós. O Senhor Jesus pagou as nossas dívidas.
Então, por causa de Jesus, nós temos a liberdade de chegarmos com ousadia no trono da graça. Pedir a misericórdia, pedir a graça, clamar ao Senhor. Por quê? Porque Jesus é o caminho para a gente chegar lá. Jesus é a porta para a gente entrar lá. Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos até lá. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há remissão de pecados. Sem Jesus não há vida eterna. Cristo cumpriu todos os requisitos de Deus para ser o Salvador. Cristo é o único que podia cumprir. Lá em Levíticos 17:11 diz assim: a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos no sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira o pecado. Então, no sangue está a vida, e a vida tira o pecado. Jesus derramou seu sangue na cruz, deu a vida dele para tirar os nossos pecados. Jesus submeteu-se a um sacrifício de sangue como punição pelos nossos pecados, pelo pecado que ele tinha carregado. Então Jesus recebeu os pecados do mundo inteiro e ele foi e fez o sacrifício perfeito para a remissão desses pecados todos. Então ele entregou a vida dele lá na cruz, que era a vida dele que tirava o pecado. A vida do ser perfeito. Lá em Hebreus 9:1-22, Jesus, o nosso grande sacerdote, oferece o seu sacrifício a Deus na tenda celestial, que é superior à tenda sagrada dos judeus. O sacrifício que ele ofereceu é superior ao oferecido pelo grande sacerdote na primeira aliança. Então Jesus, ele cumpriu a lei de Deus. Ele se revestiu, ele foi transformado em pecado por nós, ele se fez pecado, então ele estava lá um ser cheio de pecado e ele foi até a cruz oferecer o sacrifício perfeito. Então ele ofereceu a vida dele para quê? Para pagar por todos aqueles pecados que ele estava carregando, que não eram dele, mas que eram nossos. E ele cumpriu a lei de Deus, tudo que Deus definiu na lei, que aqueles grandes sacerdotes faziam e faziam de forma imperfeita, Jesus veio e veio na segunda aliança fazendo de forma perfeita. Lá em Hebreus capítulo 8, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, a gente não precisaria, né, de uma segunda aliança. Não seria necessário uma segunda aliança. Então, por isso que Jesus veio, para fazer essa nova aliança. Jesus iniciou um sacerdócio sem fim, que pode cumprir esta aliança eterna. Aqueles grandes sacerdotes não conseguiam cumprir perfeitamente. Eles iam morrendo, iam passando de um para o outro. Eles não conseguiam fazer aquilo de forma eterna. Mas Jesus, ele é eterno e ele cumpre eternamente a aliança com Deus, de uma forma que não haverá mais necessidade de outra aliança. Essa segunda aliança é uma aliança eterna, não vamos precisar mais de aliança. Lá em Hebreus 7:20, os grandes sacerdotes humanos são imperfeitos. Jesus é o sacerdote perfeito. Nenhum humano é capaz de fazer, explicar ou realizar o que Cristo fez por nós. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 2,2, é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Ou seja, Jesus ele veio para o mundo inteiro. Todos nós, todas as pessoas têm agora a oportunidade de perdão dos seus pecados. Basta que elas se arrependam. Basta que elas se arrependam. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar e lavar.
Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Então, basta que você se arrependa, basta que eu me arrependa, basta que as pessoas se arrependam e elas receberão o perdão dos pecados. Às vezes você pensa, mas eu pequei demais, não tem mais jeito. Tem. Não há pecado que Jesus não possa perdoar, basta que você se arrependa. Ninguém, além de Cristo, pode alcançar a todos, lidar com os pecados de todos, oferecer a vida eterna a todos, para todo aquele que o invocar. Romanos 10, 13. É importante ter certeza de que estamos submissos ao plano de Deus e de que somos salvos através de Jesus e não através dos nossos próprios meios. É importante a gente entender que é Jesus que nos dá essa autonomia de entrarmos no trono da graça. A salvação vem de Deus e não dos homens. É uma transformação espiritual que Deus faz dentro do coração e da vida das pessoas. Oh, glória a Deus! Nenhum indivíduo ou igreja pode fabricar essa transformação, mas Deus o faz quando nos arrependemos e confiamos em Cristo pela fé. Então, gente, não existe igreja, não existe pastor, não existe irmão, irmã, não existe ser humano capaz de fabricar essa transformação, porque ela só é feita através do Espírito Santo. E como que acontece, meu? Quando eu me arrependo dos meus pecados. Aí você fala, mas e se eu não me arrependo? Peça. Peça que Deus te dá o dom do arrependimento. Peça, Senhor, eu quero me arrepender. Eu não estou me arrependendo genuinamente. Eu quero me arrepender, eu quero me achegar ao Senhor. Use o seu livre-arbítrio para escolher Jesus. Lá em Romanos 10, 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, com tudo que a gente falou, eu deixo para você agora. Quando você ora, em nome de quem você ora? Se você está orando em nome de qualquer outro nome, para de fazer isso. Ore somente em nome de Jesus. Peça somente para Jesus. Fale somente com Jesus. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em você, nas pessoas ou em Cristo? Deposite a sua confiança somente em Jesus. Não deposite em você, nem nas pessoas, nem ou em qualquer outra coisa. Deposite somente em Cristo Jesus. Como está seu relacionamento com Deus? Você está tendo um relacionamento genuíno com Ele? Você está tendo aquelas orações programadas que você tira tempo, vai lá para o seu quarto, fecha a sua porta e vai conversar com Ele? Vai para o seu quarto e vai estudar a palavra? Vai buscar se encher do Espírito Santo? Você ora e jejuma e busca esse relacionamento? Clama por esse relacionamento, porque é só Ele que pode te dar. Não é verdade? Então, diante de tudo isso que a gente tem esse entendimento, né? E no próximo vídeo eu vou deixar para vocês 7 indicadores da verdadeira salvação, para você ver se você realmente está salvo ou se precisa haver alguma mudança, tá bom? Agora eu vou passar para os exercícios. O exercício de hoje é maravilhoso. Olha que legal. Estude o capítulo 2 de Efésios. Explique os versículos 8 a 10 no seu caderno. Lembra que a gente pediu para você fazer um caderno? Então, pega o seu caderno de estudo e lá você vai estudar o capítulo 2 de Efésios e vai escrever o que você entendeu do versículo 8 a 10. Durante essa semana, você vai orar pelo menos 3 vezes por dia. Essa semana, desse vídeo até o próximo vídeo. Você vai orar 3 vezes por dia na semana. Relacione-se mais intimamente com Deus. Ou seja,
Busque um relacionamento com Ele. Busque conhecê-lo. Quem é esse Jesus? Eu quero te conhecer. Estude sobre Jesus na Bíblia. Vai lá no capítulo, vai lá no livro de João. Estude os eu sous de Jesus ali. Leia o livro de João. Eu quero te incentivar a ler de novo o livro de João. Para você conhecer mais de Jesus. Para você falar mais com Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, venho a Ti pela fé em Jesus Cristo, Seu Filho, e através do Teu sangue derramado na cruz como único pagamento pelos meus pecados. Eu confesso que sou um pecador e que eu acredito que Jesus Cristo morreu por mim e ressuscitou, provando que Ele é o Filho de Deus. Eu reconheço minha fé em Ti e confesso agora, Jesus, como meu Senhor e Salvador para sempre. Eu agradeço, pois me alcançaste com teu amor e proporcionaste uma maneira de as pessoas passarem a conhecer-te, serem perdoadas e passarem a eternidade contigo. Ajuda-me a viver a minha identidade em Cristo e humildemente andar em obediência e amor à tua liderança e ordem. Ajuda-me a tirar o máximo proveito do acesso que recebi através de Cristo, para me aproximar de ti diariamente em oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? E glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus. Se você tem algum pedido de oração, deixe aí nos comentários. E até a próxima semana com os indicadores da verdadeira salvação. Amém? Deus te abençoe.